Olá, meus queridos, tudo bem? Tudo na paz, tudo na graça? Louvado seja o nome do nosso Criador. Meus queridos, aproveitando este momento aqui, graças a Deus, eu já mencionei em alguns vídeos que aqui onde eu moro, na minha casa, tem uma oficina, não é? A oficina do meu filho, que é anexa à minha casa aqui. E eu estou aproveitando esse momento, não é? Que está um pouquinho em silêncio, e eu falei assim, por que não divulgar um outro vídeo hoje, né? Já que à noite eu tenho tarefa, né? Tenho tarefa para cumprir. Então, meus queridos, eu quero deixar aqui em 1 Pedro, capítulo 2, o versículo 13 até o versículo 15, que uma passagem bastante interessante, onde fala assim, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13 ao 15, fala assim: Sujeitai-vos, pois, a toda ordenança humana, por amor do Senhor, que é ao rei como superior. Olha só, vamos pegar isso aqui e vamos desmistificar. Porque muita gente pensa que esse versículo 3, sujeitai-vos, pois, a toda a ordenança humana, muita gente que pensa que isso aqui trata até do sentido religioso. Não é verdade. Por que não é no sentido religioso? Vamos ao entendimento aqui. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenança humana. Não se esqueça que isso aqui foi escrito há 2000 anos atrás. Toda a ordenança humana era no que diz respeito a governos. Vamos observar o versículo 14. Quer aos governadores, como por ele enviado para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, vocês tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Isso sim, essa ignorância dos homens que os homens praticam, essa sim, essas são ordenanças humanas, essas são governos humanos que eles tentam montar, que eles tentam produzir para enganar as pessoas. Mas o apóstolo Pedro, ele está falando para se sujeitar, para o povo lá de Israel se sujeitar a toda a ordenança, mas no que diz respeito aos reis e aos governadores. A religião pegou isso aqui, fizeram o quê? E também eles estenderam para os incautos, dizendo que isso aqui serve até mesmo para a questão religiosa. Não, senhor. A Bíblia diz que a único que nós devemos prestar conta daquilo que nós fazemos é o nosso Criador. Quando a Bíblia fala que tem pastores que são guia do povo, guias aqui, você vê que é antes da manifestação em plena do Espírito Santo de Deus. Quando o Cristo ressuscitou, o nosso guia, o nosso sumo pastor, passou a ser o Cristo ressuscitado, nunca mais ao governo do homem. Então, meu querido, qual é a prova? Qual é a prova de que alguém tem alguém? Qual é a prova que alguém tem para te mostrar, não é? De que quando eles dizem que você vai para o céu ou vai para o inferno, vai cumprir. Qual é a prova que qualquer líder, qualquer pastor, qualquer, vamos dizer assim, um guia do sistema religioso, qual é a prova que eles têm? Porque eles têm um costume de apontar o dedo para você, apontar o dedo para mim, dentro dos assalpões. Eu vejo muitos pregadores do sistema no YouTube, tem um que fala grosso, e ele é danado para apontar o dedo para os crentes que estão dentro do templo. E dizer assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você não sei o quê. Gente, mas aquele povo que está ali dentro não é todo cristão? E por que que esses pregadores do sistema, eles têm coragem de apontar o dedo para aquele povo e falar ao povo que se eles não fizerem isso, vai para o céu ou para o inferno? Qual é a prova que alguém tem para te mostrar, esses pregadores, de que quando eles dizem que você vai para o céu ou para o inferno, vai cumprir? Qual é a prova que eles têm? Eles não têm prova disso. Por quê? Porque quando alguém morre, alguém volta para dizer onde está? Tem sim, mas só que é tudo mentira. Ninguém vai para o céu e volta aqui para dizer como que é o céu, porque no céu o que vai para o céu é o espírito. Ninguém vai para o inferno, esse suposto inferno, que na verdade não existe. Inferno na Bíblia, no original, é sepultura,
é Hades, é Geena, é lugar dos mortos, é o lixão lá no Vale de Inom, aonde quando aquele rei assumiu o poder, ele transformou aquilo ali numa área de lazer para visitação. Hoje você vai em Israel, você vê isso, aquele Vale de Inom, aquele lixão que tinha fora dos muros de Jerusalém, que era chamado de inferno, não é? Era um sentido simbólico. Então hoje virou o quê? Virou um lugar de visitação, virou um lugar onde os turistas vão, um ponto turístico, né? O Vale de Inom, ao qual Jesus se referiu, aonde o fogo não apaga e o bicho não morre. Minha luz está oscilando um pouquinho, meus queridos. Não reparem não, tá? É tudo simples aqui, tá bom, meus queridos? Aqui eu não tenho... A única tecnologia que eu tenho aqui é o meu celular e o meu... Não sei nem o nome disso certo ainda, né? Não sei se é refletor, não sei. A única tecnologia que eu tenho aqui. Então, meus queridos, qual é a prova que esses pregadores têm? Qual é a prova que esses pastores têm? Para dizer, apontar o dedo para você e dizer que você vai para o inferno ou você vai para o céu. Alguém já voltou do céu e falou, olha, o pastor fulano tal falou que eu ia para o céu, eu estou aqui no céu. Alguém foi para o inferno e disse, olha, o pastor fulano de tal disse que eu ia para o inferno e eu estou lá no inferno sofrendo. Ao caso, isso acontece, meu querido? Então, você tem que prestar atenção e aprender que isso tudo é engano. Mas esses líderes religiosos, eles sabem que não tem como alguém provar se foi para o céu ou para o inferno, porque ninguém volta de lá dizendo nada. Então, meus queridos, a única certeza que esses cães gulosos têm, sabe qual é? A única certeza que eles têm? A única certeza que eles têm, esses cães gulosos, esses que te julgam, é que eles vão conseguir deixar você desnorteado com as suas mentiras. A única coisa que acontece com essas pessoas que estão sendo enganadas pelo sistema é que eles ficam desnorteados, eles ficam com medo, eles ficam trêmulos, acreditando na palavra desses cães gulosos, acreditando na palavra desses lobos devoradores. Por quê, meu querido? Meu querido, faça uma coisa, e eu vou te dizer já o que você tem que fazer. Olha só, observe como é a pregação dos cães gulosos do sistema. Como que é a pregação que eles fazem? Amedrontando você, pregando mentira para você, ameaçando você, que eles ameaçam, é uma pouca vergonha. O próprio povo que está dentro do templo, pagando para aquele infeliz pregar 30 minutos, 40 minutos, esse mesmo povo que está pagando o seu cachê, o pregador está apontando e dizendo que aquela pessoa vai para o céu ou para o inferno. Meus queridos, aonde que tem isso na Bíblia? Aonde que tem isso na Bíblia? Em que base? Aonde, meu querido? Pelo amor de Deus, você está sendo enganado e não abre os olhos para isso. Você está pagando para o cara, porque a oferta que é tirado ali no meio do povo é para pagar o cachê desse cara. Esse cara ganha 15 mil para pregar ali, ele ganha 20 mil, ele ganha 35 mil, meu querido. Um sujeito, um cão guloso desse, que diz que é pregador, hoje é político, está aí milionário, e ele, né, usou a religião como aio, como ponte para chegar onde está. Meu querido, aqui no nosso estado, por causa, ele cobrou 35 mil para pregar. Como a igreja não teve condições de pagar, ele não veio não. Saí do Rio de Janeiro, de São Paulo melhor, e vim aqui no Espírito Santo pregar. Eu te pergunto uma coisa, pregar o quê? Se ele cobrou para pregar, ele vai vir pregar o quê? Ele vai chegar dentro do templo e apontar o dedo na sua cara e dizer que você é preto, que você é feio, que você é pobre, que você não é filho de Deus, que você não dizimar vai para o inferno, que você não der oferta vai para o inferno, que se você não veste um sapato que dá para pentear o cabelo vai para o inferno, se você não tem o melhor carro do ano vai para o inferno. É isso que você quer ouvir? É essas pregações que amedrontam as pessoas? É essas pregações? Esse é o tipo de pregação dos cães gulosos. Observa a pregação desses caras. Não precisa você frequentar templo, nem religião, não. Vá no YouTube, vai na internet e pesquise. Procure ir
Procure o nome de um desses pregadores. Você pode, tem lá vários. Esses pregadores do sistema. Observe como que é a pregação deles. Tem um que esses dias falou no canal dele, no YouTube, numa pregação, que quem não dá o dízimo vai para o inferno. Meu querido, se salvação tivesse baseado em quanto você contribui, o que Jesus veio fazer aqui? Não era melhor ele deixar escrito que eu tenho que dizimar todo mês? Não era melhor ele deixar escrito que eu tenho que usar calça comprida? Não era melhor ele dizer que eu não posso usar bermuda? Que ele ia me salvar? Precisava o Filho de Deus morrer por mim? Eu não quero entrar aqui nesse argumento de, vamos dizer assim, usos e costumes, mas tem cada um que fala cada coisa. Então, meus queridos, observa a pregação desses caras e você vai ficar imaginando se isso tem apoio na Bíblia. Eles apontam para você dizendo que você é pecador e você é devedor de Deus. É isso que esses pregadores fazem. Eles apontam o dedo para você e falam assim: olha aqui, meu irmão, Deus está me falando. Se você não fazer isso, não faz aquilo. Vem cá. Mas até quando você vai continuar ouvindo essas baboseiras e não se levantar contra isso? Esses caras, eles usam o nome de Deus, querido, como barganha para se projetar na vida, para ficar rico, para garantir o sustento dele e da família dele durante anos e anos. Aqui no Brasil tem um mau costume danado, que é só o cara pregar num certo lugar aí, de renome, pronto, ele estoura, e daqui a pouco os templos evangélicos, igreja não, que igreja somos nós. Efésios 3:6, não é? Colossenses 1:24, Colossenses 1:18 também, 1 Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios também capítulo 6, entendeu? O templo somos nós. Então esses caras, sabe o que eles querem? Eles querem se projetar na vida, meu querido. Depois que eles se projetam, qualquer templo religioso para chamar eles para pregar tem que desembolsar 10 mil, 15 mil, 20 mil. E você fica aí, sendo enganado por esse povo, acreditando que a religião ela é um aio entre nós e Deus. Acreditando que denominação, meu querido, onde que está escrito na Bíblia que para você amar o seu semelhante, você tem que ter uma religião? Onde está escrito na Bíblia que para você praticar a justiça, você tem que ter religião? Onde que está escrito na Bíblia que para você ajudar alguém que tem fome, você tem que ter uma religião? Eu e minha esposa, a gente mantém um trabalho social, a gente só não diz o que é e nem como é. E qual é a forma que a gente faz. Interessa para alguém? Nem a minha família sabe, nem os meus vizinhos sabem. Somente Deus é que sabe e quem é beneficiado sabe. Meu querido, nós, como filhos de Deus, nós já nascemos com identidade. Lembrei de uma frase: servo de Deus ou servo de Deus não tem endereço, meu querido. Nós temos uma identidade. Nós somos efêmero. Nós estamos aqui de passagem. Nós somos um povo de Deus que nós foi determinado para nós vivemos aqui um tempo, depois acabou. Você sabe o que é um embaixador, né? Por que Paulo diz que nós somos embaixador? O embaixador, ele não representa o seu presidente dentro do seu próprio país, ele representa o seu país dentro de outro país. Embaixador é aquele que representa Deus em terra estranha. Aqui é uma terra que nós estamos como embaixador, mas na verdade a nossa pátria não é aqui. Aqui não. Essa pátria aqui, ela é a pátria do corpo físico. 1 Coríntios capítulo 15. Agora, o nosso espírito, a pátria dele é a eternidade. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que nós, para chegarmos aqui, primeiro houve um conselho. Primeiro, Deus fez o quê? Deus estabeleceu, padronizou a nossa quantidade de dias que nós íamos viver aqui. Então esses cães gulosos, meus queridos, eles apontam para você, dizendo que você é pecador e é devedor de Deus. Enquanto eles
com o medo que eles aterrorizam você, eles arrecadam milhões e mais milhões. Com esse mesmo terror que eles fazem contra você, eles arrecadam milhões e milhões. Eles ficam ricos, meus queridos. É com isso, é amedrontando você, é colocando medo em você, é mexendo com o seu emocional, é mexendo com o seu psicológico. Então, quer um conselho, meu querido, de um filho de Deus? Abandone o sistema. Deixe o seu futuro como já está nas mãos do Criador. O seu futuro, meu querido, espiritual, não depende da religião, não depende da denominação, não depende do nome da denominação que você frequenta. Pode ser, agora eu vou citar o nome porque eu fui de lá. Você não precisa ser assembleiano, presbiteriano, batista, adventista, não sei o quê, para ser filho de Deus. Você não precisa disso não, meu querido. Aonde que está escrito que você precisa disso? Tem nome de denominação na Bíblia? Nem se a Bíblia dissesse que você tem que pertencer a uma denominação para você se caracterizar como filho de Deus, mesmo assim, se existisse escrito na palavra, existia várias religiões e denominações. Por que eu falo isso? Porque nenhum líder religioso, ele ia aceitar pertencer ao mesmo grupo, porque não ia ter como distribuir dinheiro. É por isso que existem várias religiões e várias denominações. Por quê? Porque tudo que eles arrecadam, dividido entre eles, meus queridos. Então, enquanto você acreditar que o sistema é que tem o controle da sua vida, você vai continuar escravizado. Enquanto você acreditar que Deus não é supremo ser na sua vida, e sim a religião ou o sistema, você vai dizer assim, você vai viver escravizado. Você pode me dizer, mas Alberto, mas nós precisamos congregar, nós precisamos frequentar um lugar. Meu querido, nós não temos nada contra congregar. Congregar, você pode congregar na sua casa, você pode congregar num lugar determinado. Agora, nome de igreja, nome de denominações, meu querido, manter as pessoas presas ao sistema religioso em nome das ordenanças da lei, isso aí não, meu querido. Quando você entra dentro de um sistema religioso, que lá você vê os preceitos da lei, foge, some. Sabe por quê? Porque aquilo ali, Gálatas capítulo 1, 18 ao 25, 18 ao 21, quem ressuscita aquilo que Jesus já matou ou já aniquilou, está anulando a graça de Cristo. Quem ressuscita aquilo que crucificou, aquilo que matou, aquilo que extinguiu, está crucificando Jesus de novo. Hebreus 6. E também Gálatas capítulo 1, capítulo 2, melhor, versículo 18 ao 21. A Bíblia diz, meu querido, que se alguém pratica as obras ou as ordenanças da lei, sabe o que está fazendo? Está anulando a graça de Cristo, meu querido. Então você estará sempre na mão desses homens, na mão desse sistema, se você continuar acreditando que você precisa de religião, você precisa do sistema. Eu vou repetir o que eu falei no vídeo anterior. A gente nasce nu, a gente nasce sem religião, sem nada disso, até que o sistema começa a pregar mentira pra gente. Aí você é robotizado, você é moldado para seguir uma religião, para seguir uma denominação. Eu vou te dar um conselho, meu querido. Então comece a viver, seja feliz com a sua família, né? Compre o que você gosta, coma o que você gosta, se vista do jeito que você gosta, calça o sapato que você gosta. E, meu querido, então saia das amarras da religião. Você tem que parar de sustentar pastores. Você tem que parar de sustentar líderes religiosos. Meu querido, essa confusão que teve no sul do país, porque é daquela entidade lá, em que o líder religioso, ele aceitou ser jubilado, desde que fosse pago a ele um salário de 25 mil reais.
Me aponta um professor no Brasil que ganha 25 mil reais por mês. Me aponta um médico, a não ser que ele trabalhe em 5, 6 lugares. Me aponta um médico trabalhando em um hospital que ganha 25 mil reais por mês. Quem não quer essa boca? Você viu o que é ser, o que é o sistema religioso? É por isso que hoje no Brasil, em cada esquina você vê um templo erguido. Por quê? Ninguém quer trabalhar. Por quê? Esses pastores não sabem o que é trabalhar. Esses pastores só sabem o que é ficar nos seus gabinetes. Eles não sabem o que é fazer uma maceira. Eles não sabem o que é carregar uma lajota. Eles não sabem o que é prestar um plantão de serviço na área comum, né, no sistema secular, mas eles não. Eles acham que pode mandar na vida das pessoas, julgar as pessoas e ainda ser pago por isso. Você sabia que a religião evangélica é o único povo que paga o seu próprio patrão? Quem é o patrão? Os pastores. Quem é os empregados? É os evangélicos. Quando você deposita dízimo, deposita oferta, você está pagando o salário dele para ele dizer que manda na sua vida. Meu querido, Jesus Cristo veio para que tivéssemos vida em abundância. Ele disse isso. Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Meu querido, Jesus veio para que tivéssemos vida em abundância. Chega de ser robotizado pelo sistema, meus queridos. Viva a graça com liberdade, mas liberdade não é libertinagem. Viva a graça com liberdade e sem a libertinagem. Olha, meu querido, eu quero ver você livre. E isso só vamos conseguir quando entendermos, de fato, a graça de Cristo Jesus. Pense nisso, meu querido. Ajude a divulgar a mensagem da graça. Não é o estudo do evangelista Alberto, não. Evangelista não, querido, perdão. Esse é um título que eu tinha lá no sistema, não é? Perdão. Ajude a divulgar não só o estudo do irmão Alberto, mas todos os ensinadores da graça, aqueles que têm responsabilidade com a família, aqueles que têm responsabilidade com a palavra, aqueles que têm responsabilidade com você. Ajude a divulgar. Hoje o YouTube está aí cheio de mensagens da graça, homens de Deus, tem mulheres até também, né? Mulheres de Deus, homens que têm responsabilidade com a palavra. Eu só não sou a favor dessas pessoas que dizem que são da graça, mas ficam tentando arrumar confusão. Isso é extremamente perigoso e é nocivo à saúde espiritual. Isso nunca. Vamos falar da graça, mas não tem como falar da graça sem mencionar o sistema. Por quê? Porque Jesus, ele veio trazendo um novo aion, um novo tempo, mas jogando abaixo o sistema religioso que imperava naquela época. Tanto que o inimigo, o diabo que Jesus veio justamente aniquilar na cruz, era justamente o sistema religioso que havia na época. Aquele que a Bíblia fala que não conseguia aperfeiçoar ninguém. Aquele sistema, lei, não conseguia aperfeiçoar ninguém. Foi para isso que Jesus manifestou, para aniquilar as obras do diabo. Qual diabo? Aquele que era contra os judeus. Porque lá está o verbo nós, né? Eu não posso me incluir naquele texto porque eu não sou judeu e eu não vivia naquela época. A Bíblia diz, quando fala nós, Paulo está se referindo a eles. Nós, depois da graça, depois do advento, né, de Jesus Cristo, do juízo, aí sim, aí nós estamos incluídos, porque a graça também nos atingiu e favoreceu a nós. Então, ele aniquilou o pecado, ele, pronome Cristo, aniquilou o pecado, do jeito que está Colossenses 2, a partir do versículo 13, também Hebreus 2, a partir do versículo 13. Todos esses textos, esses dois textos, eles são até parecidos, né? Porque foi escrito pelo mesmo autor, né? Pelo mesmo autor, então são parecidos. Mas é isso aí, meus queridos. Fique na paz, fique com Deus e
até o próximo vídeo, para a honra e glória do nosso Criador. E eu já ia me esquecendo, o nosso irmãozinho aqui, irmãozinho, tá, irmão? É a forma de carinho, não é a forma de prejudicar ou menosprezar ninguém, não. É a forma de carinho. Vocês podem me chamar de irmãozinho Alberto a hora que vocês quiserem. O irmão aqui me lembrou bem, né? Mandar um abraço para todos os meus inscritos, né? Graças a Deus, de A a Z. Tá bom, meus queridos? Muito obrigado, irmão aí que nos lembrou. É porque no vídeo anterior eu mandei um abraço para todos da graça, né? Mas os meus inscritos, claro que estão incluídos, né? Não só os ensinadores, mas até aqueles que não têm canal no YouTube, ainda que são os nossos comentaristas aí. Um abraço para todos, fique na paz, fique na graça, até o próximo vídeo. Amém. Graça e paz.